Olá, meus queridos, graça e paz a todos. Por aqui, Pastor Daniel, começando mais uma oração da manhã. Que Deus abençoe grandemente o seu dia em nome de Jesus. Mais um final de semana se aproximando e nós aqui juntinhos com a graça do nosso Deus. Gente, nessa semana já trilhamos um bom caminho. Vimos tantas coisas boas da parte de Deus sobre nós. O segredo agora é avançar, continuar fazendo boas escolhas. E por falar em boas escolhas, precisamos fazer uma escolha muito importante para as nossas vidas. A escolha de abandonar o pecado. Principalmente os pecados que se tornaram escravizadores para nós. Por favor, não vá embora, você precisa ouvir esta mensagem. Quem sabe o motivo pelo qual você não tem sido abençoado, guardado, dirigido, sustentado é porque possa vir aí, quem sabe, possa vir a existência de uma condição pecaminosa na sua vida. Então, não me abandone, fique comigo nos próximos minutinhos. Bom, aí vem aquela pergunta, o que é pecado afinal de contas? Pecado é tudo aquilo que vai contra as leis morais de Deus, contra os propósitos de Deus sobre a nossa vida. Infelizmente, os seres humanos, por N razões e por N motivos, às vezes decidem carregar os seus pecados sobre os seus próprios ombros e sofrer. É isso mesmo, gente. Tem gente que decide seguir esse caminho de desconforto e falta de paz. E deixa aqui eu te dizer uma coisa, não precisa ser desse jeito. Basta você abrir mão e Deus então te abençoará. Bom, a história de Davi é um bom exemplo para a gente conversar sobre esse tema aqui hoje. E eu quero então fazer a leitura do Salmo 51, que relata para nós o que é que o pecado faz, mesmo na vida de homens que, segundo o próprio Evangelho, é um homem segundo o coração de Deus. Meus queridos, essa palavra é uma palavra de alerta para aqueles que estão com os pés firmes na rocha, e também é uma palavra de alerta para aqueles que estão vivendo aí uma condição pecaminosa. O Salmo 51 então vai nos dizer o seguinte, palavras de Davi. Tem misericórdia de mim, ó Deus, por teu amor. Por tua grande compaixão apaga as minhas transgressões. Lava-me de toda a minha culpa e purifica-me do meu pecado. Pois eu mesmo reconheço as minhas transgressões e o meu pecado sempre me persegue. Contra ti, só contra ti, pequei e fiz o que tu reprovas, de modo que justa é a tua sentença e tens razão em condenar-me. Sei que sou pecador desde que nasci, sim, desde que me concebeu minha mãe. Sei que desejas a verdade no íntimo e no coração me ensinas a sabedoria. Purifica-me com esopo e ficarei puro. Lava-me e mais branco do que a neve serei. Faze-me ouvir de novo o júbilo e a alegria, e os ossos que esmagaste exultarão. Esconde o rosto dos meus pecados e apaga todas as minhas iniquidades. Cria em mim um coração puro, ó Deus, e renova dentro de mim um espírito estável. Não me expulses da tua presença, nem tires de mim o teu Espírito Santo. Devolve-me a alegria da tua salvação e sustenta-me com um espírito pronto a obedecer. Então ensinarei os teus caminhos aos transgressores, para que os pecados não se voltem para ti. Livra-me da culpa dos crimes de sangue, ó Deus, Deus da minha salvação, e a minha língua aclamará a tua justiça. Ó Senhor, dá palavras aos meus lábios,
e a minha boca anunciará o teu louvor. Olha, meus queridos, quando nós lemos este salmo, nós aprendemos muitas coisas e nós aprendemos aqui grandes segredos sobre o que fazer ou como fazer para abandonar uma vida pecaminosa. Há 5 passos decisivos aqui. O primeiro deles é arrependimento. Arrependa-se. Hoje Deus te chama ao arrependimento. Você precisa se arrepender dos seus maus caminhos, dos seus pecados, dos seus erros. Gente, existem situações que quando nós nos damos conta, nós já estamos dentro dela. Eu não estou falando de pecados intencionais, de coisas que acontecem, de sentimentos que afloram, por exemplo, no nosso coração durante o dia, diante de uma injustiça, por exemplo. Mas eu também estou falando dos pecados intencionais, daqueles que nós pensamos, refletimos e decididamente seguimos naquela direção. Arrependa-se. O Senhor te chama hoje ao arrependimento. Essa é uma grande e boa escolha. Mas há uma segunda lição tão poderosa. Peça perdão a Deus. Primeiro, arrependa-se. Segundo, peça perdão. Peça o perdão do Senhor. Deus perdoa, meu querido, cada um, de seja lá qual for o pecado. O Senhor é aquele que estende a mão e que com sua graça nos ajuda. Há uma terceira coisa importante. Clame por um coração puro para não permanecer no pecado. Davi aqui diz: Senhor, cria em mim um coração puro e renova dentro de mim um espírito estável. Sabe o que Davi desejava com isso? É agradar a Deus, é não agradar a si mesmo, é simplesmente dizer: Deus, livra-me de mim mesmo, me ajuda nessa caminhada. Gente, nós precisamos correr para os braços do Pai quando nós estamos enfrentando uma situação de pecado. Em quarto lugar, não cair no erro do pecado confissão e pecado confissão. Sabe, gente, o problema de algumas pessoas é que erram e vão para os braços do Pai. Graças a Deus por isso. Mas o problema é que eles entraram num ciclo vicioso de pecado, confissão, pecado, confissão, pecado, confissão. Ora, se você está sempre pedindo a Deus perdão pelo mesmo pecado, é porque você ainda não foi liberto e o Senhor quer te libertar. Verdadeiramente o Senhor quer te libertar. E você precisa fluir nas asas do Espírito para que a libertação venha. Procure ajuda de alguém, de um amigo, converse com alguém, confesse o seu pecado. Há pessoas que têm essa necessidade, como diz Tiago, que às vezes há pessoas que sentem o desejo de abrir o coração para outra. Mas lembre-se que seja alguém de confiança, porque senão alguém que não seja de confiança ainda pode sair te difamando, falando mal de você. Então fica atento, fica esperto em nome de Jesus. Mas por último, mude a direção de forma definitiva. Assim a gente então vai conseguir lidar com tudo aquilo que envolve o pecado e abandonar ele. É preciso mudar de direção de forma definitiva. É uma mudança de 180 graus. Você está indo numa direção e agora decide verdadeiramente ir para uma outra direção. E assim então a gente vai recebendo o cuidado de Deus. Amém? Bom, o conselho final então é esse: faça a boa escolha por abandonar o pecado. E eu quero hoje então te ajudar a abrir mão. Abre mão. Qual é o teu pecado? Você não precisa nem sequer compartilhar comigo. E o que você precisa entender é que ao passo em que você se arrepender e você pedir o perdão do Senhor, e então clamar de todo o coração e pedir que Deus te ajude a mudar a sua postura, você vai receber o perdão. Mas eu quero orar com você, pedindo que o Senhor te ajude, que Deus me ajude também, para que quando eu cometer alguma falha na presença dEle, cometer um pecado, que eu também possa me voltar para o Senhor e buscar a sua face. Amém? Vamos orar ao Senhor. Pai, no nome de Jesus, primeiramente, nós pedimos perdão pelos nossos pecados. Senhor, obrigado porque o Senhor nos perdoa dos nossos pecados, de todos os nossos pecados. Obrigado porque um dia eu recebi o teu perdão maior sobre a minha vida e fui salvo em Cristo Jesus. Mas ao longo da jornada, eu e tantos outros, poderia dizer que todos,
Mesmo aqueles que aceitaram Jesus como seu íntimo Salvador falharam nessa caminhada. E por isso nós reconhecemos a nossa fragilidade, a nossa pequenez, mas nos voltamos para Ti nessa hora, pedindo que o Senhor venha ao nosso encontro. Por favor, venha ao nosso encontro. Nos perdoa dos nossos pecados. E nesse momento eu oro abençoando a vida daqueles que estão vivendo uma condição escravizadora no aspecto do pecado. Estão arraigados, enraizados, quem sabe, em situações que têm desestabilizado as suas vidas. Não têm tido paz com o Senhor, não têm conseguido viver em paz com a sua família, não têm conseguido ter a alegria da salvação, Senhor, assim como Davi, que até pede para o Senhor renovar a alegria da salvação. Eu peço que o Senhor visite cada um agora e que o Senhor venha com o teu perdão, com a tua graça, mas que o Senhor também venha, ó Deus, com um cuidado especial para que o teu filho não brinque contigo, Senhor. Que o perdão seja dado, que a graça do Senhor se derrame, mas que nós possamos ter uma postura de filhos, uma postura honesta de filhos que amam o seu Pai. Confiamos nossas vidas nas tuas mãos e que o Senhor nos ajude sempre a escolhermos abandonar o pecado. Essa é a nossa oração, em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Gente, só para fechar, perdão traz paz, então desfrute da paz com Deus e alegre o coração do Pai com uma conduta reta. Que Deus te ajude, que Deus me ajude, que o Senhor nos abençoe e nos guarde. Amém? Pedido especial, deixe o seu like, inscreva-se no canal se ainda não for inscrito, ative o sininho de notificações, compartilhe também a oração da manhã com alguém. Um abração a todos e até a próxima oração da manhã.